Muito bem, já estamos de volta, são 8h32 em Campos, que amanhece com temperatura de 26 graus neste momento. Folha no Ar de hoje, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos. O programa está recebendo Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB Nacional e pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Nós já utilizamos aqui no programa, Felipe, pelo menos uma pergunta, não dá tempo, às vezes a gente pede desculpa até por isso, lá do grupo de WhatsApp, do programa e do blog Opiniões. E agora, eu quero usar uma aqui do streaming no Face, onde também aqui os nossos seguidores participam, interagem aqui. O Carlos Eduardo Barcelos, por exemplo, faz uma pergunta interessante aqui, desde de cedo ele colocou essa pergunta, a gente encaixa agora. A OAB deve se envolver com a política ou deve ser independente como instituição, o Santa Cruz? Com a política partidária, jamais. A entidade não pode se envolver com a política partidária. Agora, ela no Brasil tem um papel que é político-institucional. Veja, vou dar um exemplo para que o nosso ouvinte entenda bem. Nos Estados Unidos, as BAR, que é o correlato da OAB, que é a OAB de lá, a Ordem dos Advogados de lá, elas não se envolvem em nenhuma política institucional. São entidades de atuação privada. A nossa advocacia brasileira, ela tem um histórico de luta pela democracia. Quando o estudante de direito vai receber a sua carteira, ele se forma e passa no exame de ordem, ele não promete ficar rico com a advocacia ou bem atender o cliente. Ele promete defender a justiça social, ele promete defender o meio ambiente, ele promete defender o Estado Democrático de Direito. Então, a Ordem dos Advogados, como se constituiu no Brasil, ela tem um papel político-institucional, principalmente na defesa da democracia. Então, esse papel político com P maiúsculo, a Ordem tem e deve ter. Inclusive por isso, e é isso que é importante que o nosso ouvinte saiba, a advocacia brasileira possui garantias e direitos que outras no mundo não têm. Então, a Ordem dos Advogados é organizada nacionalmente, por exemplo, nos Estados Unidos e na Índia, que tem mais advogados que o Brasil, não são entidades nacionais. Nós controlamos a nossa inscrição, então é a Ordem que faz o seu exame de ordem e faz a punição disciplinar dos seus inscritos. Nós temos uma lei federal conquistada na minha presidência, que é a maior vitória dos últimos 30 anos, que criminalizou a violação das nossas prerrogativas. Então, por exemplo, se um cidadão hoje precisar do socorro aí numa delegacia de Campos e o seu advogado for atacado pela autoridade, nós sabemos que o Brasil é um país de muito abuso de autoridade, há uma lei positivada na minha presidência que diz que aquilo é crime. Isso não é uma garantia do advogado, é uma garantia do cidadão que precisa agir, né, em face do Estado. Então, este papel da OAB de defesa da democracia, esse papel político-institucional, é uma obrigação da Ordem, inclusive está no nosso estatuto, que é uma lei federal, que é outro privilégio, outra prerrogativa que a advocacia brasileira tem. Então, é esse papel, claro, né, que nós devemos ter, essa missão da OAB. É claro que a política partidária não faz parte da agenda da Ordem. Felipe, eu vou entrar num assunto e já fiz isso de maneira reservada e de público peço desculpas, porque perdi meu pai também e sei o quanto isso é uma coisa que mexe muito com a gente, mas se tornou um assunto público, né, levantado pelo próprio presidente da República. Em julho de 2019, ele falou o seguinte, na época, querendo fazer uma junção do caso do Adélio, que o esfaqueou na campanha de 2018 em Juiz de Fora, com a morte do seu pai. Eu vou colocar aqui o áudio, deixar o próprio presidente falar por si. Ele disse o seguinte: a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados. Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu, o presidente militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade.
conta para ele. A versão, não é a minha versão, aqui a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay? Veio desaparecer no Rio de Janeiro. Bem, isso gerou resposta da uma nota repúdio do OAB, à época. Eu vou ler aqui um trecho dela. Todas as autoridades do país, inclusive o senhor presidente da República, devem obediência à Constituição Federal, que instituiu o nosso país como Estado democrático de direito e tem seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, na qual se inclui o direito ao respeito da memória dos mortos. Você, Felipe, em carta aberta ao presidente, disse, vou destacar um trecho: o mandatário da República deixa patente seu desconhecimento sobre a diferença entre público e privado, demonstrando mais uma vez traços de caráter graves em um governante, a crueldade e a falta de empatia. Destaco também o que disse na época a diretora da Anistia Internacional, Jurema Werneck, um trecho: é terrível que o filho de um desaparecido pelo regime militar tenha que ouvir do presidente da República que deveria ser o defensor máximo do respeito e da justiça no país. Declarações tão duras. Enfim, seu pai, de fato, integrou a luta armada contra a ditadura, desapareceu. E depois que o presidente falou isso, surgiu foi revelado na época sigiloso, mas aí com o tempo, né, esses documentos eles tornam públicos, um documento do Ministério da Aeronáutica datado de setembro de 78, 1978, onde, em conteste, seu pai foi preso em 22 de fevereiro de 74. E segundo, por isso que esse assunto também envolve Campos, segundo o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, no seu livro Memórias de uma Guerra Suja, o corpo de seu pai ele teria buscado na Casa da Morte, em Friburgo, transportado até a usina Cambaíba, que é uma usina extinta em Campos, e queimado o corpo de seu pai, junto com outros mortos ali pela ditadura, né? Na Casa da Morte, nos fornos da usina Cambaíba. Enfim, como é que você... peço desculpa de novo, é um assunto delicado, mas como é que você se posiciona em relação a tudo isso, hoje? Aí é uma pergunta que eu vou ter que ser um pouco mais extenso na minha... Eu estava aqui me policiando para não falar demais, mas essa precisa... Primeiro, assim, aquilo que eu disse, eu fui criado pela minha mãe, depois eu não tenho nenhum tipo de... Eu tenho muito orgulho da... Caiu? Acho que entrou alguma ligação lá. Voltou. Eu tenho muito... Não, vira a câmera. Você está me vendo? Tô só... Não, mas só virar a câmera. Por favor. Só girar a câmera. Isso. Não. Voltou. Voltou? Não, voltou que tá... Aí. Tá. Não estou vendo mais vocês aqui na minha tela. Não. Alguma coisa que você... Aí. Perfeito. Está perfeito. Então, posso começar? Então, assim, eu tenho seguido minha vida. Na minha posse, eu falei isso num adágio, numa frase do Marcos Freire, que foi um grande resistente à ditadura militar da terra da minha família, originária da minha família, que é Olinda, Pernambuco, que é sem medo, sem ódio. Eu acho que as pessoas não têm que ter ódio, olhar o futuro. Eu sempre fui voltado para o futuro, mas eu tenho muito orgulho da história do meu pai. Meu pai resistiu à ditadura. Você vê como é braba e é forte a presença do presidente da República. Meu pai não foi da luta armada, né? Meu pai foi um grupo, a AP, meu pai era um militante católico, né, da Juventude Católica. A Juventude Católica funda a Ação Popular, né, já na ditadura. E parte dela vai depois, nos anos 70, para a PML, que é a Ação Popular Marxista-Leninista. Meu pai nunca foi um militante armado, da resistência armada à ditadura, não que se justifique o assassinato desses militantes sob guarda do Estado, né? Mas nunca foi.
Meu pai era um estudante de direito, prestes a se formar, com um filho pequeno, funcionário público. Ele tinha passado num concurso público em São Paulo, ele era funcionário público da Companhia de Águas e Esgotos de São Paulo, e tinha vindo ao Rio de Janeiro visitar. O que ele fazia? Ele mantinha relações, contatos, um amigo de infância dele, da AP, que militou com ele, chamado Eduardo Collier. Os dois desapareceram, meu pai teria sido, o corpo dos dois incinerados aí em Campos. Essa história, para mim, é uma história bem resolvida, com os traumas de qualquer filho, com os sofrimentos de qualquer filho que perdeu na infância muito pequeno o pai. Isso não é um privilégio meu, não é um assunto que seja só meu. A violência, a morte leva muitos pais, infelizmente, de muitas pessoas. E esse assunto, na minha vida, era um assunto, digamos, resolvido. O presidente da República, e aí eu acho isso marcante do que penso sobre Jair Bolsonaro, não escondo isso, e acho que esse episódio me ensinou isso. O presidente da República é uma pessoa cruel, né? É uma pessoa sem empatia. Ele é basicamente uma pessoa que não ama o próximo. Ele comunica o ódio, ele é um grande porta-voz do ódio no país, ele é um grande porta-voz dos ressentimentos, e ele com uma habilidade enorme, ele é muito hábil nisso, e ele explora esses ressentimentos. Então ele nos leva a debates que não são mais relevantes, superados. O debate da ditadura, quem foram os heróis da resistência, a redemocratização, é um debate que é da história, pertence aos historiadores, né? E a população tem que saber dele através desses historiadores. Pois o presidente reabre essas antigas feridas, traz essas antigas feridas para o presente, muito para não ter que responder aí em Campos, por exemplo, o que ele fez por Campos. O que o presidente Bolsonaro trouxe para o Rio de Janeiro? Me diz aí uma linha férrea, uma estrada, um hospital, nada. Ele passou 3 anos fazendo política, eu falei da política com P maiúsculo da OAB, passou 3 anos fazendo política com um P bem minúsculo. Então ele traz esses temas, ele estava debatendo comigo um tema que não tem absolutamente nada a ver com isso, todos os advogados que possam estar nos ouvindo. É óbvio que é inviolável o telefone do advogado, porque o advogado não trata ali apenas daquele cliente. O telefone de um advogado hoje é um escritório de advocacia. Eu sou advogado, tive a honra na minha vida de receber mais de 100 mil procurações. Então, mais de 100 mil pessoas me confiaram para ser seu advogado. Confiaram a mim esse grande privilégio, essa grande honra. No meu telefone tem assuntos que tratam desses 100 mil e muitos desses assuntos não podem, são sigilosos entre o advogado, que isso é uma garantia da democracia, e aquele cliente. Então, esse sigilo, que é uma obrigação da ordem, o presidente não entende, ou finge não entender. A partir daí, ele faz um ataque pessoal a mim, à minha família, extremamente cruel, né? Não tanto a mim, que sou uma pessoa forte, uma pessoa pública, com todas as dores que me dá, mas, por exemplo, em relação às minhas tias, em relação à minha avó, que ainda era viva. Ele pratica um segundo homicídio contra o meu pai. Primeiro, ele distorce a vida do meu pai, que nunca pegou numa arma, né? Era um estudante de direito, transforma meu pai num perigosíssimo terrorista na visão dele, usa essa máquina que ele tem de pessoas, desculpe o termo, ignorantes, que ficam reproduzindo as coisas nesses grupos de WhatsApp sem conhecer a história, né? Essa máquina não tem um alcance delimitado, você nunca vai conseguir conversar com todas as pessoas que ouviram aquela mentira. Então mente sobre a OAB, mente sobre a história do meu pai, termina mentindo que meu pai foi assassinado pelo Estado, foi reconhecido, o presidente é tão adepto, apoiador dos Estados Unidos, foi reconhecido pelo governo Jimmy Carter. Meu pai está na primeira lista de 100 pessoas desaparecidas no Brasil, acho que a lista à época tinha 70 pessoas, que o governo americano cobra explicações do governo brasileiro, né? O meu pai estava sob guarda do Estado, e isso foi reconhecido por Golberindo Couto Silva, que era o principal general de sustentação do governo Geisel, quando ele vira para minha mãe e para minha avó e diz que o caso do meu pai ainda tem solução, que minha avó pode ir para casa, que ele resolveria aquele caso. Então, o presidente reabre essas feridas, leva a discussão para um campo que não interessa a ninguém, e faz isso como uma estratégia para fugir do debate que importa. Então, assim, eu aprendi muito sobre Jair Bolsonaro, aprendi muito sobre esse espírito, inclusive sobre a sua covardia. O presidente é extremamente covarde. Então, ele ataca, ele usa o seu espaço para atacar e depois ele recua, como ele fez no 7 de setembro.
Quem é o Jair Bolsonaro? É o Jair Bolsonaro que pediu desculpas escritas ao Alexandre de Moraes? Ou é o Jair Bolsonaro que quer o fechamento do Supremo? Qual é o Jair Bolsonaro que vai surgir no 1º de janeiro se ele for reeleito? Esse Jair Bolsonaro que entregou o governo para o Centrão e para os deputados através do orçamento secreto? Ou o Jair Bolsonaro de pitbull que quer o golpe militar? Né? Mas o presidente ele ataca e depois ele recua. Então eu fiz uma peça assinada por todos os presidentes vivos da OAB, fui ao Supremo e pedi que o presidente me contasse, Aloysio. Ele não disse que ia me contar? Tudo que eu quero na minha vida é saber o que houve com meu pai. Eu sei que meu pai não volta mais. Minha mãe sabia isso. Minha avó sabia isso. Mas ela quer saber o que aconteceu no desfecho, nos últimos momentos da vida do meu pai. Isso, para quem perdeu um parente, sabe a importância disso. Se chama fechar o luto, encerrar a história, saber o que aconteceu. As pessoas querem essa verdade. O presidente disse que sabia, ele é o presidente da República, é o supremo mandatário do país. Então eu fui ao Supremo e o Supremo pediu que o presidente cesse. O presidente fez o quê? Como costuma fazer? Não foi bem isso. É o alto lá, é o passo atrás. O presidente foi covarde, foi mentiroso, ele explora a ignorância das pessoas e nos obriga a fazer um debate que não tem mais o menor cabimento. Mas, em vez de estarmos debatendo o que vai acontecer no Porto do Açu e o emprego do Rio de Janeiro, que perdeu 700 mil empregos em uma década, nós estamos debatendo o que aconteceu na ditadura militar. Ele está sendo vitorioso num debate que não diz respeito mais a ninguém. Nós já superamos isso, inclusive com a lei da anistia, optando por olhar para frente, optando por reconstruir, optando por pacificar o país. Porque o presidente quer é voltar o país para um conflito já superado. Vou fazer uma pergunta, eu concordo com você, mas como o assunto acabou envolvendo Campos, vou fazer uma pergunta, 2 perguntas, aliás. Primeira, se você acredita, você e sua família, aliás, acreditam, a sua avó ainda era viva, é verdade, eu me lembro disso, se vocês acreditam na versão dada pelo Cláudio Guerra, e se acreditando, se vocês já estiveram lá, porque hoje esses fornos existem ainda, as instalações, embora a usina esteja desativada. Se vocês chegaram aí ao local, algum de vocês? Eu não posso falar para a minha família toda. Por exemplo, meu tio não acredita, alguns não acreditam. Inclusive, meu tio é uma pessoa que participou desse processo de investigação muito mais profundamente do que eu. Eu, pessoalmente, não sei se por um instinto de filho que quer acreditar, eu acredito. Algo em mim diz que é verdade, acredito e participei um dia desse de uma audiência da Justiça Federal aí de Campos, disse isso, acredito. Passei sim já lá na usina. Para mim, talvez como filho que quer um fechamento para essa história, na minha cabeça meu pai está aí enterrado em Campos, ou recebeu o seu descanso final em Campos. Eu só posso falar desse ponto de vista pessoal, entendeu, Luiz? Eu acredito. Eu não vejo por que um delegado vir a público inventar uma mentira tão sofisticada, sabe? Envolvendo nomes, envolvendo horas, envolvendo pessoas, envolvendo lideranças, um ex-senador da Arena. Não vejo razão para uma mentira tão... que trouxe para ele, inclusive, reflexo. Ele está respondendo a uma ação penal do Ministério Público Federal. Então, eu acredito, pessoalmente. Arnaldo? Felipe, além dessa polêmica com o presidente, na posse da OAB, na posse da nova diretoria, recentemente, no mês passado, você citou o vice-presidente Mourão como chamou de democrata e disse que a OAB freou um espírito golpista. Não foi diretamente, mas parece ter sido um recado ao presidente Bolsonaro, do qual você, enquanto presidente da OAB, teve alguns enfrentamentos. Como o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, teve esse embate com o presidente e conseguiu frear isso que você chama de espírito golpista? Nada, eu não tenho dúvida nenhuma. É que um dia eu vou escrever um livro sobre isso, sobre aqueles primeiros meses em Brasília. Eu chego a Brasília para tomar posse no dia 31 de janeiro. O presidente tinha 31 dias de mandato. Ele se voltou contra a OAB, depois ele se voltou contra o Congresso. Foi importantíssima a resistência do deputado Rodrigo Maia, também, filho do exílio, né? Aqui se falou em César Maia. O Rodrigo nasceu quando o pai estava exilado no Chile, na ditadura militar. Foi importantíssimo o papel dele naquele momento.
Foi importantíssimo o papel do judiciário, e aí a OAB como parte do sistema de justiça. O presidente em vários momentos esticou essa corda. Vocês que são pessoas, né, que conhecem a história, viram e viveram e comentaram essa história. Em vários momentos o presidente flertou com a possibilidade de ruptura. Em vários momentos os grupos que apoiam o presidente chamaram pessoas para a porta do Congresso, para fechar o Congresso, chamaram pessoas para a porta... Eu, como presidente da Ordem, já em março de 2019, liderei 200 entidades que foram ao plenário do Supremo Tribunal Federal defender o Supremo Tribunal Federal como instituição. Veja, eu tenho minhas críticas ao judiciário. Aliás, advogado que não tem crítica ao judiciário não é advogado. Somos os mais críticos ao judiciário. Mas você não faz essas críticas defendendo o fechamento do judiciário, né? Quando você... É uma incompreensão do próprio regime, do sistema, das relações entre os poderes, da democracia, do Estado Democrático de Direito. Então, eu liderei 200 entidades, FIRJAN, FIESP, CNBB, Associação dos Bispos Evangélicos, sindicatos, na defesa da nossa democracia, do Poder Judiciário. Então, foram muitos os episódios que chegaram até o 7 de setembro. No 7 de setembro, o presidente da República verificou que ele não tinha verdadeiramente forças, não tinha povo na rua para ele flertar ou seguir o seu namoro com a ideia de ruptura. Então ele baixa as armas, entendo eu que temporariamente, faz esse acordo político com o Centrão, cede os espaços de governo e vira o Bolsonaro comedido dos últimos meses, que vai, acredito eu, até a eleição. Mas que a democracia brasileira corre riscos, eu não tenho nenhuma dúvida. E era disso que eu estava falando. Eu acredito que existam militares democratas, acredito não, sei que existem. As pessoas podem ser de direita, de esquerda, de centro e serem democratas, né? Aliás, a maioria das pessoas assim o são. Não importa, eu digo isso sempre, o presidente represente um pensamento de direita é absolutamente legítimo. O presidente represente um pensamento conservador é absolutamente legítimo. As pessoas pensam dessa forma, em dado momento podem ter uma visão majoritária, serem majoritários dentro da sociedade. Agora, o que não pode é um presidente que, quando assumiu, botou a mão em cima da nossa Constituição, jurou defendê-la, descumprir a Constituição. E veja, tudo isso faz parte do mesmo processo. O enfraquecimento do Legislativo, o enfraquecimento do Judiciário, a tentativa de revisão da história virando um defensor dos torturadores, né? Esse processo... As pessoas não lembram disso, mas eu fundei um birô, um observatório de defesa da imprensa, que foi fundamental nesse período. O ataque violento contra a imprensa livre no país, em especial contra as mulheres, né? Uma mistura de misoginia com ataque à liberdade de imprensa, obviamente um ataque aos pilares da democracia. Nós tivemos que fazer tudo isso nesses últimos 3 anos. E lutar com essa desproporção, que é essa milícia digital que vinha fortemente financiada. Ela refluiu porque nós enfrentamos. Então, eu tenho esse orgulho. Eu, como presidente da Ordem, participei, não agi sozinho, não agi individualmente. Foram muitos homens e mulheres, mas nós resistimos a esse surto autoritário. Ele está debelado, controlado? Não. Eu acho que ele está adormecido. E cabe a nós agora uma vigilância redobrada para que a democracia não morra no nosso país. Rapaz, a hora voou, hein? 8h56. Você falou em jogador pereba aí, mais cedo, né? Quando da terceira via. Eu me lembro agora de jogo bom. Quando o jogo é bom, a hora sempre voa. Assim, quando você está vendo o time do Fluminense, por exemplo, jogar, o jogo passa rápido. Santa Cruz, quero te agradecer, porque o Arnaldo, o Aloísio e o Carlos Alberto são flamenguistas, cara. Então tem que fechar a semana aqui, pô. Quando é que vai acontecer isso de novo? Daqui 10 anos? Eu tenho que aproveitar, cara. Tem que curtir, né? Nem que eu leve. Curtir. Essa semana é pra curtir. Ou leve a suspensão ou a demissão dos dois. Você torce pro? Eu sou Flamengo. Então fechou. Santa Cruz, eu quero te agradecer muito, transmitir aqui um abraço de toda a nossa equipe, é claro, de todo o grupo Folha da Manhã. Amanhã, inclusive, né, Luiz e Arnaldo, vocês podem falar melhor depois,
ou agora, essa parte dessa entrevista, os melhores momentos e trechos aí deve estar do jornal impresso, Folha da Manhã, né? E transmitir também um abraço lá do Dr. Stelid, né? Carinhosamente mandou aqui uma mensagem aqui, registrando, né, o carinho, o doutor Rodrigo Gentil, né? E o respeito que tem por você também. E sobre... sim. E sobretudo, mais uma vez, te agradecer e desejar boa sorte aí na sua caminhada, na sua trajetória agora, mais uma vez, política, né? E espero que em breve esteja conosco aqui para aquele café, conforme a gente falava aqui no intervalo. Muito obrigado. Agradeço, obrigado pela oportunidade, né? Quero dizer que para mim é muito importante que esse processo político também seja isso que a gente fez aqui nessa manhã. Seja um processo de tolerância, de diálogo, de aceitar as divergências, seja um processo de diminuição dos ódios, que a gente possa discutir os temas do Rio de Janeiro com a maior profundidade possível. Acho que foi você que disse que, claro, nunca é possível aprofundar tudo que é necessário, mas com profundidade e seriedade. Estamos aqui num divisor de águas da nossa democracia, como eu disse. Acho que a gente vai escolher o caminho para o Brasil, mas também do Rio de Janeiro, né? Ou revertemos a decadência que nosso Estado vive, ou viver no Rio de Janeiro será cada vez mais difícil. Que nossa campanha possa ser isso também, que ela seja vitoriosa também como processo, que ela ajude o Rio de Janeiro a reencontrar a sua vocação. E eu tenho certeza que espaços democráticos como esse, que recebe todos, recebe e ouve, são muito importantes para isso. Obrigado. Arnaldo? Vou agradecer mais uma vez também ao Felipe pela entrevista, desejar boa sorte nessa caminhada de pré-candidatura, que se confirmar candidato, e quem sabe até lá a gente volte a conversar aqui mais uma vez sobre projetos, sobre planos para o estado do Rio de Janeiro. Abraço. E fechando, Aloysio. Agradecer ao Felipe e peço desculpas por tocar sobre porque eles acabaram envolvendo campos, né? E, enfim, meus sentimentos aí pelo seu pai, ainda que tenha sido tanto, né? Meu pai é jornalista, foi chamado certa vez para depor na 7º Exército, passou por um momento de tensão, então eu cresci com a consciência do que estava ao meu redor, né? Eu nasci em 72. Nós tínhamos, eu e você, 2 anos quando seu pai desapareceu e foi assassinado. E dito isso, desejar sorte, como Cláudio e Arnaldo já registraram. E o espaço fica aberto, independente de convenção partidária, de resultado eleitoral, de estar ou não no Palácio Guanabara, o espaço fica aberto para novas oportunidades à frente. Muito obrigado. Obrigado, e veja, que incrível que nós, né, os filhos da geração dos anos 70, temos que de novo estar defendendo a democracia. Nossos pais não acreditariam nisso, né? Nós que vivemos o terror de um pai sair de casa sem saber se voltaria, né, sob a guarda do Estado, tenho certeza que foi esse o medo da sua família, simplesmente por fazer a sua função, né, que é comunicar, informar as pessoas. Esse tempo não volte nunca, tá bom? Viva a liberdade. Bom dia a todos aí. Bom dia. Viva a liberdade. Faz coro aí contigo. Grande abraço. Fica com Deus aí. São 9h01. Conversamos então no programa de hoje com o Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB Nacional e pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Arnaldo, eu fechei seu microfone aqui, mas não consigo reabri-lo. Então, só para despedir, porque está dando uma interferência, acredito que seja aquela conexão aí que você sabe, né? Vai chegando 9 horas, ela vai ficando mais carregada. Mas, de qualquer forma, faça a gentileza de reabri-lo aí para mim. E muito obrigado, Arnaldo, já te agradecendo, né? Boa conversa aqui, muito bacana a conversa com o Felipe Santa Cruz, e na semana que vem estaremos juntos
E aquele famoso bom final de semana, bom descanso, relaxe, aproveite para segunda-feira estar aqui firme e forte com a gente. Aproveitar porque esse mês nós vamos voltar presencial e aí não vai dar para falar mais isso. Boas-vindas a vocês de volta, já levaram essa semana. E na segunda-feira, Nogueira, estamos juntos. Agora o Luiz vai estar com a gente 2 vezes na próxima semana também. Já marcamos algumas entrevistas, ele vai participar com a gente também na próxima semana. E a partir de agora, acho que cada vez mais a gente vai estar junto, né? Porque é ano eleitoral, já passamos o período de janela, quem teve que mudar já mudou, mas ainda vem as convenções e tem muita água para rolar até outubro. Tá certo, então. Gostei das suas imagens lá do Maracanã, hein? Muito bonitas imagens do Maracanã. Rapaz, eu vou falar uma coisa. Tem que aproveitar, cara. Eu tô aqui longe. Se Arnaldo se meter a deixa para esse final do Flamengo, eu acho que vou até pedir o Dick pra ele estar fora e ficar por lá. Ô pé frio. Ei, mas aqui, tem outro. Ei, tem. Desculpa. Fala, Arnaldo. Eu já fui pelo menos 3 jogos no Maracanã e nunca vi o Flamengo perder no Maracanã. Continuo sem ter visto. Olha, o dia que a não ver Fla-Flu, manda Cristiano também, porque é outro pé frio. Ele vai ao Fluminense, ele falava. Pai tricolor, esse menino do Maracanã fica sempre se dando. E ele fala a mesma coisa de Arnaldo. Nunca vi o Fluminense perder. Aí tem outra que tem que deixar registrado aqui. O Fluminense, a gente tinha comprado ingresso para o jogo, né? Já ia ao Rio no fim de semana. O Fluminense com vantagem de 2 gols, a torcida mista era domínio do Flamengo. Imagina se tivesse vantagem, se fosse a vantagem de 1 gol só, se tivesse sem vantagem nenhuma, né? Não, isso aí não tem nem discussão. Isso é o tamanho da torcida do Flamengo. Eu até já tem 7 dias, né? Eu ainda não consegui mandar mensagem para todos os flamenguistas. Tem muita gente ainda. É muito sofrimento junto. Agora, tem outros em pé frio também, hein? Aqui. Foi também? Beto foi. Gravou imagem lá, sumiu com as imagens, apagou tudo. Não, vou botar aqui, aqui. Recalque as coisas. Dizer que o celular dele, que o WhatsApp dele foi bloqueado. Parabéns pelo título merecido. E, cara, o Fluminense é aquela com o pessoal, né? Conversamos aqui coisa de pai. É lógico que eu ganhar, eu ganho. Mas sendo Fluminense, o time do meu pai, eu imagino que eu quero ajudar aquele que ele está ficando feliz. Isso Eu também tenho esse sentimento, que meu pai também era tricolor, né? Então. o papai era tricolor chato. É. Não, mas muitos grilos. Nossa, mano. Às vezes o Flamengo ganhando o jogo, você cair ele quebrou o rádio. E essa coisa de futebol é assim mesmo. E engraçado, o estado do Rio, cara, vive uma coisa, sei lá, igual o Santa Cruz falou aqui, ficar aqui remexendo e passar. Tem uma coisa muito passional. E que história é essa? Tá lá Gabigol, tá lá Luiz Henrique, tem um monte de jogador ali que já deu o que tinha de dar desde aquela derrota com o Liverpool. Acabou, segue a vida, fecha o ciclo, vamos embora. Vamos trazer novidade. Igual você citou também, ô Luiz, pode trazer Jesus, não vai ser a mesma coisa nunca mais. Aquele time que foi a final e que, bicho, tinha tudo para faturar o Mundial, merecia inclusive o Mundial, acabou. E Jesus, mesmo que voltar, mesmo se ele amanhã ou depois resolver voltar, com o time que está aí, tem que acabar isso. Sei lá, eu acho. Mas eu concordo com você. Eu acho que falei isso aqui na rádio. Lembro com você com o Marco Antônio, que em 2019 estava o Marco Antônio. Naquela fase áurea ali que chegou a disputar com o Liverpool. 2019, foi 2019. Foi 2019, não é isso? 2019. Né? Antes da pandemia, foi? Foi, Arnaldo. Isso. Dezembro de 19. Eu cheguei a comentar aqui que era a primeira vez
que eu vi assim, vamos falar a verdade, Flamengo, até sua geração, era um clube popular e perdedor, até o fenômeno isso. Flamengo era freguês do Botafogo. Manga, ex-goleiro do Botafogo, do Internacional também da seleção brasileira, quando no Botafogo falava, final do Flamengo, gasto por conta que é bicho no bolso. O Flamengo era freguês do Botafogo. Né? Tinha menos títulos que o Fluminense, que era até então, tinha um maior número de títulos cariocas. O Vasco teve uma grande fase ali, com os braços da vitória, nos 40, 50, com a base da seleção 50, vice-campeão mundial, perdeu para o Uruguai no Maracanã. O Flamengo tinha duas conquistas. O tri dos anos 40, 42, 43, 44, que era uma grande geração, tinha Zizinho, com um craque, o grande craque brasileiro de Pelé, Biguá, Vevé, Inácio. O gol foi de Valito, né, que era um argentino, tinha parado de jogar, pegaram para final, o cara fez o gol de cabeça. E depois um trio dos anos 50, com a geração do Dr. Rubens. O povo chamava Dr. Rubens, né? E aí sim, também tinha passaram por aquele time Joel, passaram por aquele time Moacir. Estou falando de jogadores de passagem em seleção brasileira, tá? Evaristo Macedo, né? E depois mais nada. O Flamengo vai ser o Flamengo vencedor com Zico. A geração de Zico, não só Zico, a geração é tudo muito boa, o time é tudo muito bom. Né? Mas Zico era, de fato, a grande estrela, né? O grande jogador. E aí ganha o Brasil de 80, em 81, Libertadores e Mundial contra o Liverpool, 3-0, um passeio. E esse Liverpool, que o Flamengo venceu, é listado até hoje dos melhores times da Europa de todos os tempos. Esse que o Flamengo venceu, não, era um grande time. Ganhou o campeonato, se não me engano, 3 ou 4 vezes esse time. O brasileiro de 82, de 80, 82, 83, e depois no Zico já velho, com alguns ainda tinha o Zico, Leandro e Andrade, o brasileiro de 87, que não é reconhecido, mas ganhou no campo, onde importa. E depois que outro brasileiro com remanescente de recuperação, que tinha ido para a Itália, volta que é Júnior. Tinha Gaúcho, o Travante estava numa boa fase. Ganhava de copiar a lateral esquerdo. Enfim. E depois tem uma. Não, o Nunes não estava mais nesse time, não. Estou falando 92. 92. A geração anterior tinha Nunes. Mas eu estou falando de 92. O Nunes estava nas conquistas de 80, 81, 82 e 83. O Nunes já não estava em 87, que foi o último de Zico. Eu repito, tinha ali a geração dele: Zico, Andrade, volante, Leandro, lateral direito, já jogando zagueiro. 92, Júnior, que estava na Itália, é dessa geração, volta e vence o brasileiro. Era um Botafogo que eu fui, o parte do Alambrado, morreu gente. E depois, daquela fase muito boa, tanto do Sidney Petkovic e Adriano, né, jogando bola, que discute o talento dele, né? Mas resolveu jogar bola. Teve uma sorte também, teve um jogo decisivo com o Palmeiras, o Tete fez um gol de Marcos, que era um grande goleiro. Enfim, as coisas aconteceram. Mas o Flamengo, assim, grande time mesmo, depois da criação, vai ter essa 2019. E como o Flamengo apareceu do pós-Zico, como também foi assim, um salto depois de Pelé, como o Botafogo depois de Carlinhos, né? O Flamengo, no meu ver, padece do pós-Jesus. Né? Esse sebastianismo, né, que a gente herda dos portugueses, a volta do que foi fazer guerra lá na África, nunca mais voltou. Bom, 9h12. Fechamos aqui então o Folha no Ar. Já agradeci o Arnaldo pela participação.
E a você também, Aloysio, por mais esta semana, como o Arnaldo já adiantou, semana que vem estaremos em algumas edições aí juntos. Muito obrigado, um bom final de semana também, bom descanso. Vai relaxar em Atafona. E amanhã o jornal sai sozinho, roda sozinho aqui, tudo por conta. Valeu. Aliás, amanhã, o Jornal Folha da Manhã, bem cedo nas bancas aí e também nas casas dos assinantes. Aloysio, um grande abraço, bom final de semana. A você também, Arnaldo, mais uma vez um abraço, obrigado, bom final de semana. A gente volta na segunda-feira com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.